Caros associados, sejam muito bem-vindos à nossa webinar, nossa terceira webinar da série de inteligência artificial. E hoje nós vamos tratar sobre IA em dispositivos médicos, risco, governança e monitoramento para a segurança do paciente. Temos a honra de receber aqui a professora Liliana Amaral, que ela, como doutora, enfermeira, doutora em administração pela UERJ, no Rio de Janeiro, mestre em avaliação também pela UERJ, especialista em qualidade e segurança do paciente pela Universidade de Lisboa, MBA em segurança é, do ambiente e instituições de saúde. Especialista também em administração hospitalar. Gente, é um currículo maravilhoso. Só posso dizer o seguinte: ela tem um amplo conhecimento, professora Liliana, em aplicação de ferramentas e metodologias, acreditação internacional, acreditação nacional, desenvolvimento sustentável, alinhamento estratégico, gestão de risco, gestão da qualidade, governança clínica, avaliação de tecnologia em saúde, entre este conjunto todo de metodologias que são utilizadas visando a segurança do paciente. Professora Liliana Amaral, muito obrigado por estar conosco. Seja muito bem-vinda a essa nossa webinar. Boa tarde, obrigada, Bósio. Vai ser um prazer estar com vocês. E logo em breve, então, vamos discutir esse assunto aí para que nós possamos tirar isso a limpo, né? O que que a segurança do Muito paciente tem a ver aí com as empresas de dispositivos médicos? obrigado, professora Liliana. Continuando aqui as nossas apresentações, eu vou começar por mim. Mal educadamente, não me apresentei. Sou Márcio Bósio, diretor institucional da Abimo. E gostaria de convidar também a minha colega Cecília Manzano, que ela cuida da nossa área de relacionamento e ela tem um recadinho aí para todas as empresas que ainda não são associadas. Cecília, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Bósio, obrigada aí pela oportunidade. Eu sou Cecília Mansano, Departamento de Relacionamento às Empresas da Abimo, Associadas e Prospect. Neste slide, vocês têm a oportunidade de ver as áreas de atuação. A Abimo, Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, foi criada em 1962 por 25 empresas que naquela época já queriam promover e padronizar a saúde no Brasil. Temos aí o Jamir Dagir Júnior, nosso presidente. Ele está aí à frente de vários projetos e no decorrer aqui da nossa conversa eu vou dizer um pouquinho aí dos departamentos. O nosso primeiro departamento, a ABNT CB26, Comitê Brasileiro Odonto Médico Hospitalar. Temos também o projeto Internormas, em parceria com a Unifei, IBIPES, e aqui a Abimo promovendo, então, os estudos, né? O que são as comissões de estudo? São comissões onde o coordenador de cada área se reúnem com as empresas e levam, então, as propostas dessa normalização à ABNT. Por esse quadro, vocês visualizam as comissões de estudos, que vão desde equipamento eletromédico, aspectos comuns, gestão da qualidade, implantes, e cada um, então, dessas comissões de estudos tem, dentro do seu perfil de coordenadores, doutores, mestres, consultores e fabricantes. E quem participa? Empresas e associações aí voluntárias. Nós temos, então, também como órgão governamental a Anvisa, Ministério da Saúde, os consumidores, consultores, enfermeiros, fabricantes, farmacêuticos, da Inmetro, INT, laboratórios médicos, Senai e as universidades. Então, quem quiser participar, esteja aí à vontade
para conversar com a Carla. Próximo departamento é o de cursos, IBIPES, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Inovação em Saúde. O Instituto foi criado justamente para que a Abimo pudesse, então, ter essa oferta de cursos para os associados e também os não associados com a oportunidade aí de conhecer os temas voltados para regulatório, marketing, comércio exterior, ESG e inovação. Próximo. Outro departamento, comunicação e marketing. Comunicação e aí capitaneado pela Larissa Gomes, que é gerente de projeto e marketing. O departamento de marketing pelo Márcio Bertoni. E temos também a Lídia Irana através dos departamentos aí de comunicação, onde ela coordena aí a parte dos principais canais. Eu tenho, então, a campanha Saúde Feita no Brasil, onde destaca a capacidade de inovação das empresas brasileiras, reforça, então, a importante desse selo para o desenvolvimento aí do país. Nós temos as redes sociais, o nosso newsletter semanal, onde são divulgados, então, conteúdos para as associadas com foco em inovação, desenvolvimento tecnológico, estudos e expansão comercial. Temos também as divulgações das empresas, principais notícias, sem caráter comercial. E os nossos grupos de WhatsApp, pessoal, onde as pessoas então recebem as notícias dos setores com mais facilidade. Hoje a Abimo expandiu e nós temos, além do que foi criado inicialmente, médica, hospitalar e odonto, nós temos laboratório, biotecnologia, reabilitação e tecnologia assistiva. Outro departamento de serviços e defesa comercial. Apoio, então, documental para processos regulatórios, comerciais e institucionais. E defesa comercial, a área acompanha temas que impactam o ambiente regulatório e comercial das empresas do setor de dispositivos médicos. Principais serviços: atestado de inexistência de produção nacional, normalmente utilizado em processos de importação, obtenção de benefícios como imposto de importação, ex-tarifário, em alguns estados aí o ICMS. Certificado de livre venda comprova a comercialização de regularização dos produtos no Brasil para fim de exportação. E a declaração de exclusividade pode ser de fabricação, distribuição e assistência técnica, normalmente utilizada para dispensa de licitação junto a órgãos públicos. Quais os benefícios? Agilidade na emissão de documentos, segurança documental, credibilidade institucional e condições diferenciadas para as empresas associadas. Cada um desses departamentos oferece um desconto para as empresas associadas. Próximo, então, departamento da inteligência regulatória, aí, capitaneado pelo Luiz Eduardo Costa. Esse departamento fica em Brasília e as iniciativas são de monitoramento contínuo, alinhamento com as associadas, participação em eventos setoriais e acordo de cooperação técnica com a Anvisa. Dentro também do nosso papel junto ao governo, nós temos aí o Departamento de Relações Institucionais e Governamentais. O escritório fica em Brasília, aí com o nosso diretor Márcio Bósio, de Relações Governamentais, e que também faz as parcerias com os órgãos de fomento. O objetivo é representar as empresas, então, nos seus pleitos, junto às áreas governamentais. Além da representação institucional na área de relações governamentais, monitora diariamente mudanças legislativas, produz análises de impacto, organiza reuniões com autoridades e orienta as empresas sobre as oportunidades em políticas públicas. Nós temos também, pouquinho antes aí, Pri, nós temos também articulação com o governo, atuação no Congresso Nacional, defesa da indústria nacional, compras públicas e SUS e participação em conselhos e fórum. Muito importante também lembrar
a parceria que fazemos com os órgãos de fomento, Embrapi, Finep e BNDES. Bom, eu pude falar um pouquinho aí dos departamentos, então, por favor, está aqui o meu contato. Quem quiser saber um pouquinho mais da Abimo, estou aí à disposição. Tem o meu QR Code para que vocês possam aí entrar em contato. Venham para a Abimo. Estarei aqui esperando vocês. Até logo, uma boa tarde e um bom webinar. Obrigada. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília. Lembrando que esta nossa webinar ela está sendo gravada e e estará depois disponível no nosso canal no YouTube, aonde já estão as outras duas webinars que já foram realizadas desta série de discussão sobre inteligência artificial. Bom, agora gostaria de convidar então a doutora Liliana Amaral para falar um pouco mais com a gente sobre a questão de IA em dispositivos médicos. Risco, governança e monitoramento, professora. E essa relação com o paciente, com a segurança do paciente. Traga, por favor, para a gente. A palavra é sua. Muito obrigada. Então, boa tarde. Nós estamos concluindo aqui essa jornada da Abimo sobre inteligência artificial e vamos agora falar especificamente sobre essa relação entre a IA nos dispositivos médicos e a segurança do paciente. Vou colocar aqui, compartilhar a apresentação para a gente começar então a falar com vocês. Eu acho que já apareceu para todos. Então, como o Bosio falou, a gente vai falar sobre os riscos, governança e monitoramento para a segurança do paciente. E aí, primeiro, a gente tem uma pergunta, né? Como garantir que uma decisão apoiada por inteligência artificial seja segura para o paciente? Eu tenho conversado, eu sou responsável pelo curso de ESG para empresas de dispositivos médicos aqui da Bimo, e nessa nova modalidade a gente faz a mentoria. Então a gente dá o curso, faz a parte teórica, faz exercícios e depois faz uma mentoria. E na conversa com os profissionais durante o curso e durante a mentoria, nós vemos assim um baixo conhecimento sobre o que é a segurança do paciente, em que há implicações aí para os dispositivos médicos, qual é a dificuldade do consumidor final e dos hospitais e dos médicos, dos enfermeiros e dos clientes aí desses dos procedimentos e dessa área e do uso de dispositivos, né? E nós temos que ter uma preocupação muito grande em transformar a inovação também num cuidado seguro. E para isso nós vamos conversar um pouquinho sobre como há essa questão da inteligência artificial e o cuidado seguro. Então, aqui a gente está até representando, né? Alguém idealizou um equipamento que pode ter ali, fornecer dados de inteligência artificial, ou seja, pela inteligência artificial, verificar dados e parâmetros do paciente e dar respostas para a equipe, mas o quanto isso traz de benefício e segurança para o paciente. Esse momento que nós estamos vivendo já há algum, alguns anos, esses últimos anos, é um momento de grande transformação da saúde. A gente já tem a inteligência artificial presente no cuidado em alguns equipamentos, né? E em alguns momentos, por exemplo, na tomografia, na ressonância, na mamografia, no eletroencefalocardiograma, no eletrocardiograma, nos monitores multiparamétricos, como eu acabei de mostrar, ventiladores mecânicos, as bombas de infusão, patologia digital, oftalmologia, endoscopia e mais, olha,
sistemas de apoio à decisão clínica, onde a inteligência artificial substitui muitas vezes a inferência do profissional para dar apoio à decisão clínica. Ela pega os dados e, pelo que ela aprendeu, pelo que ela conhece, ela vai, então, apoiar a decisão clínica. E não podemos deixar aí de falar da robótica cirúrgica, que é uma, como é que se diz? Uma novidade, né? Em alguns países, para nós aqui a gente já tem alguma coisa bem interessante. Eu recentemente estava no hospital vendo um médico do hospital que estava na China operando o paciente aqui no Brasil, né? Então, isso é possível. E a pergunta que essa transformação da saúde tem deixado para nós é a seguinte: ela era assim, vamos usar ou não vamos usar a inteligência artificial na, na área da saúde, diretamente no cuidado? Como é que nós vamos fazer isso? E hoje a pergunta é: como utilizá-la com segurança? Então, aquele temor que havia em relação a isso tem passado, mas agora a gente tem que saber como utilizar. A IA muda muito o ciclo de vida do dispositivo. Antes a gente tinha o seguinte ciclo: equipamento, então a fabricação, a concepção, fabricação, a validação, comercialização e depois a manutenção preventiva, manutenção corretiva, né? E hoje isso muda, hoje a gente tem um novo caminho. Eu tenho um equipamento que foi concebido, ele tem aí a concepção do software acoplado, com algoritmos, fornecendo dados. Esses dados têm que ser validados, e aí é uma outra história para a gente conversar num outro dia sobre como a gente faz a validação desses dados através da validação também dos algoritmos. E tem as atualizações depois já de uso, né, desse equipamento, o aprendizado, novas versões e o monitoramento contínuo. Então, a gente sai aqui de uma vida mais simples, né, do ciclo de vida desse equipamento ou dispositivo para uma série aí maior. E aí a gente pergunta: o que a IA muda para o fabricante, para o hospital e para o paciente? A inteligência artificial muda o ciclo de vida do dispositivo médico, como a gente viu, né? Até agora, ele era praticamente estático. Era um equipamento, um dispositivo ali à disposição, e as preocupações eram com manutenção preventiva, manutenção corretiva e a inovação de novos equipamentos, né? Novos dispositivos. Com a inteligência artificial, o dispositivo passa a aprender. Então, ele passa a aprender no ciclo de utilização daquele dispositivo através da inteligência artificial, ele se adapta, então ele vai aprendendo a se adaptar, ele gera e pode gerar recomendações em alguns tipos de dispositivos, apoia as decisões clínicas, mas ele depende continuamente da qualidade dos dados. Como que é isso para o fabricante? Através desta inovação, trazendo a IA para o dispositivo, as grandes mudanças são: o desenvolvimento daquele dispositivo tem que ser baseado em dados. E a gente vai ver mais lá para frente que dados são esses, como é que eu fico sabendo, por que que eu tenho que saber sobre essa inclusão aqui no meu desenvolvimento. Até porque os testes feitos numa população, eles são diferentes para os testes e o uso em outra população. Durante a fabricação e o desenvolvimento, precisa haver validação clínica contínua e isso se estende pela vida do dispositivo já em uso. Então, constantemente, essa validação tem que ser feita e tem que ser estudada entre o fabricante,
e o uso desse dispositivo. Outra questão importante que é preciso um gerenciamento de riscos durante todo o ciclo de vida. E aí a gente começa a aprender o seguinte, que para fazer a validação clínica, o gerenciamento de riscos durante o ciclo já de uso do dispositivo, entra aí um novo momento e uma nova forma de trabalhar, onde os profissionais do cuidado vêm e trabalham junto com o fabricante, né? Na questão de validação de dados, na questão de ideias, na questão de apresentar os riscos também, né? O monitoramento pós-comercialização, então, fica muito mais intenso, porque há essa participação dos representantes e também dos profissionais que utilizam aquele dispositivo. E há uma necessidade também de atualização de algoritmos, e aí eu vou dizer também de monitoramento desses algoritmos. E aí a gente pode dizer, o produto deixa de ser apenas um equipamento, um dispositivo. Ele passa a ser um sistema vivo, onde eu tenho aí a constantes atualizações e interação com a equipe do cuidado. Para o hospital. Para o hospital também tem sido um grande aprendizado, né? Tem novas responsabilidades. Então, quando nós vamos fazer a avaliação tecnológica de inclusão de uma nova tecnologia dentro do hospital, dentro do serviço, além das questões regulamentares, do treinamento da utilização do dispositivo, a avaliação tecnológica ela fica mais acurada porque eu tenho uma série de perguntas que eu tenho que fazer, uma série de comprovações para ver se aquele dispositivo atende, através da sua IA, as questões relacionadas à equipe do cuidado que está dentro da instituição, aos valores que são cobrados das operadoras. Então, tem uma série de questões a serem estudadas. E é a segurança do paciente, né? A outra responsabilidade é a questão da integração com os sistemas clínicos. Esses dispositivos conversam com os meus sistemas clínicos, conversam com o meu prontuário eletrônico. Em que nível? Porque, gente, os dispositivos que a gente falou que já tem, como ressonância, tomografia e outros, utilizam inteligência artificial, eles não podem ter canais de internet que deem para outros sistemas. Eles têm que ter muito direcionamento para que não haja risco cibernético, não haja vazamento de dados. Então, é um cuidado muito específico, né? Para o hospital também vem a questão da governança da inteligência artificial, e isso requer profissionais treinados, requisitos estudados para que essa governança seja eficiente. Também o treinamento da equipe no uso da inteligência artificial, o monitoramento do desempenho dos profissionais e da inteligência artificial e aquele dispositivo. E gerenciamento também de incidentes relacionados ao algoritmo. Então, vem uma responsabilidade para o hospital que quer usar esses dispositivos com inteligência artificial, em que esse hospital teve que se preparar porque não era comum essa responsabilidade, esse conhecimento, esses profissionais. E para o paciente? Vieram muitos benefícios, né? Diagnóstico mais rápido, maior precisão, uma medicina personalizada, porque a inteligência artificial vai agir sobre aquele caso, e também a redução de erros. Mas, ao mesmo tempo, novos riscos, né? A gente tinha um tipo de cuidado, agora eu tenho outro tipo de cuidado, mais complexo, porque eu tenho novos dispositivos, a inteligência artificial agindo sobre isso, e aí ele tem que fazer uma interação entre os dados que ele recebe, né, o próprio equipamento, dos parâmetros do paciente, e aí ele vai fazer essa convergência, mas podem ter vieses, porque
a gente sempre brinca, né, brinca em termos que dentro de uma instituição hospitalar, eu posso ter o paciente com o mesmo diagnóstico, pacientes com o mesmo diagnóstico, com uma clínica diferente entre os dois, porque depende das doenças prévias e de outras questões ali. E será que o dispositivo, com a sua inteligência artificial, consegue é, enxergar isso? Né? É uma dúvida que a gente ainda tem nas instituições hospitalares. Pode haver uma perda de transparência, decisões automatizadas, privacidade, a perda de privacidade, porque o trânsito dos dados do paciente fica maior, né? E há também a explicabilidade para o paciente e para a equipe também do cuidado. E aí eu vou falar então como que a gente liga essa questão toda com a segurança do paciente. A segurança do paciente é uma dimensão da qualidade. Então nós tínhamos aí o grande papa da qualidade em serviços de saúde, que era o Deming, e ele já tinha uma definição de dimensões da qualidade. Quando foi em torno de 99, 2000, o Institute of Medicine fez um grande trabalho nos Estados Unidos e uma pesquisa, e aí ele disponibilizou um relatório que dizia que as pessoas que internavam nas instituições tinham muito risco, porque o cuidado oferecia riscos. E então o Institute of Medicine pegou essa lista de dimensões da qualidade e transformou para a atualidade na época, e é isso que a gente tem utilizado ainda, essas dimensões da qualidade, e uma delas é garantir segurança do paciente. Então, se a gente considerar, em termos de ciência, a qualidade já é a administração e a qualidade são, a administração em si é uma ciência nova, é considerado uma ciência nova. A questão da administração de um hospital para garantir a segurança do paciente também é considerada nova. Então, nós estamos ainda aprendendo, né? E a Organização Mundial de Saúde define a segurança do paciente como a redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde a um mínimo aceitável. Então, nesta ciência nova, neste novo olhar, nestes últimos anos, foi possível perceber que a gente não consegue zerar a questão de riscos e de eventos para o paciente. Porque tem uma série de coisas que eu não vou trazer aqui. Vocês estudem, vocês conhecem bastante isso. Mas traz aqui do dano desnecessário. Então, quando a gente vai estudar eventos e agravos, e aí a gente vai falar eventos e agravos com dispositivos médicos e com dispositivos com inteligência artificial, a gente percebe que alguma falha teve nesse processo que não permitiu que a equipe tomasse uma atitude a tempo. Então, sendo aí um dano desnecessário, considerado um dano desnecessário. Nós temos aí como é que se diz? Uma campanha da Organização Mundial de Saúde que vai até 2030, que não reduz os eventos, mas reduz o dano, a intensidade do dano. Então, a ideia é chegar a 2030 com dano zero, ou seja, é, como é que eu faço para ter atitudes e ter o cuidado diminuindo aí o grau do dano? E aí, como é que a gente traz isso para dentro aqui da nossa conversa, que é o uso de dispositivos médicos com inteligência artificial, garantindo aí a segurança do paciente. Então, a gente viu, a OMS define que segurança do paciente tem que ter a redução do risco desnecessário. A inteligência
artificial modifica completamente a natureza desses riscos. E a gente vai ver agora. Ela não elimina o risco, mas muda o tipo de risco. Então, eu trouxe para vocês três tipos de riscos importantes que nem sempre são estudados pelas organizações, mas estão ligadas ao uso também da inteligência artificial nos equipamentos, nos dispositivos, tá? O primeiro risco é o erro clínico. O que é o erro clínico, gente? É quando eu tenho um diagnóstico equivocado, né? Por questão da inteligência artificial ou pela inferência do profissional, né? Ou ambos, eu considero um erro clínico. Um atraso no diagnóstico também é um erro clínico. E assim por diante. O uso errado do dispositivo, o não uso do dispositivo, né? E um ponto importante nisso é que a inteligência artificial aprende a partir dos dados. Se os dados forem ruins, o algoritmo também será. Então, por exemplo, se eu utilizo os dados do prontuário, e esses dados do prontuário não estão corretos, ou não, correto não no sentido de ter escrito alguma coisa errada, mas omitiu-se alguma informação, nem todas as informações foram colocadas. Às vezes a equipe está correndo muito e deixa para registrar um pouco mais tarde, ou o registro foi mais sucinto, né? Eu posso ter aí esse problema. Então, o erro clínico pode ocorrer por algoritmo inadequado, por treinamento insuficiente, tanto da equipe quanto da IA, por dados incompletos e por uma população diferente daquela utilizada na validação. Então, a gente está vendo aqui uma coisa bem interessante, que a IA, ela não, no dispositivo, ela não pode ser universal. Ela tem que ser direcionada, porque eu já sei que a população faz diferença no algoritmo. Aí está uma primeira questão para a gente pensar para evitar o erro clínico, né? Então, os exemplos: radiologia, mamografia, eletrocardiograma, unidade de terapia intensiva, predição de sepse, né? Nesses locais são utilizados os dispositivos médicos, e são também com IA, e aí há esse problema de ter o risco de erro clínico. Um exemplo clássico: a IA identifica 98% dos tumores, tá? Então, se a gente pensar aqui na mamografia, essa inteligência artificial identifica, ela foi preparada para isso, mas deixa de identificar justamente um subtipo de tumor raro. Por quê? Porque não foi treinada para isso, porque, como é muito raro, ela não realmente foi treinada nessa inteligência artificial para identificar isso. Então, esse é um exemplo clássico de erro clínico aqui no uso de inteligência artificial. Como é que eu reduzo isso? Com validação clínica. O que que é validação clínica? É a comparação entre o que a inteligência artificial me dá e a clínica pela equipe do cuidado, pela equipe de pessoas que estão, de profissionais que estão cuidando daquele paciente. Uma supervisão humana, o monitoramento contínuo do equipamento da IA e do paciente, e indicadores de desempenho para ver se eu realmente não estou tendo risco de erro clínico. Um outro risco é o excesso de confiança, que é chamado de automation bias. Esse é o maior risco hoje que a gente tem para a segurança do paciente, não só ligado à inteligência artificial, tá? É quando o profissional tem excesso de confiança no seu conhecimento ou naquilo que a inteligência artificial está dando e utiliza somente isso para o cuidado. Então, é a tendência do profissional
aceitar também automaticamente a recomendação da IA sem exercer julgamento crítico. Ele não faz uma análise, né? Então, como exemplo, a inteligência artificial informa baixa probabilidade de sepse. O que que é sepse? É sepse, gente, é a infecção generalizada. Existem alguns parâmetros que a inteligência artificial estuda, que são os parâmetros ali do paciente, tanto de exames clínicos quanto da própria, dos sinais vitais do paciente e outros dados, e aí ele vai ver imediatamente se o paciente está com risco de sepse ou já está em franca sepse. Mas nesse caso, talvez um dado tenha sido omitido, ou quando eu falo omitido, não é uma questão criminosa, não. Às vezes a omissão às vezes parece para a gente que é uma. Não foi feito. Não, não foi valorizado para ser registrado. E aí a IA fala que esse paciente tem baixa probabilidade de sepse. E aí o médico deixa de investigar, porque está ali. E horas depois o paciente evolui em choque séptico, que já é uma questão grave. E esse intervalo é muito significativo e ele pode ser muito rápido entre o diagnóstico em si e o andar ali do paciente. Quais são as consequências aí desse excesso de confiança? Redução do pensamento crítico, né, do profissional, decisões inadequadas e atraso terapêutico. Como é que eu reduzo isso? Com treinamento dos profissionais, com dupla checagem entre um profissional e outro, com a explicabilidade, ou seja, a leitura do que é o protocolo e dos parâmetros do paciente, comparando com a IA, protocolos firmados e seguidos, e quando eu tenho a instituição com uma cultura de segurança que não permite que o profissional tenha o olhar só para a inteligência artificial. E o terceiro risco é a degradação do desempenho, chamado também de de-skilling. É quando o profissional deixa de ter o raciocínio clínico. O que que é o raciocínio clínico? É a grande intervenção que o ser humano pode ter quando ele analisa os parâmetros físicos e o andar ali da clínica do paciente com a inteligência artificial e com outros parâmetros que os equipamentos estão dando. Então, o raciocínio clínico, ele pensa na história, pensa na fisiologia, na patologia daquela doença e vê como que aquela pessoa está em relação a isso, né? Então, os mesmos exemplos aqui dos dados que vêm da IA da radiologia, do eletrocardiograma, da ultrassonografia, da análise laboratorial, da farmácia clínica, e ele não consegue identificar que há um problema naquele cuidado, porque ele já não consegue interferir, ele só acreditou na IA, né? Como é que eu reduzo isso? Com treinamento contínuo, revisão de casos, auditorias e simulações. Hoje, nós temos o IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, que fala sobre melhoria contínua no mundo inteiro. Ele tem outras ideias aí, porque ele considera que o treinamento é uma ação fraca para conseguir a melhoria. Então, a gente também tem que estudar, e o hospital que está é, querendo aí aumentar a confiabilidade, seu nível de confiabilidade, ele vai procurar outras ações aí para fazer com que não haja degradação do desempenho dos profissionais, né? E aí fica a pergunta, né? Como manter especialistas altamente capacitados se a inteligência artificial realiza parte crescente das análises? Ou seja, como é que eu faço com que os especialistas continuem pensando e agindo com uma série de informações, sendo que a inteligência artificial faz praticamente tudo? Ele não sente a necessidade de fazer aí essa interação
entre as questões, né? E um ponto que está muito ligado à questão do uso da inteligência artificial é a segurança da informação. E isso tem sido um aprendizado muito grande para as instituições hospitalares quando elas contratam serviços de inteligência artificial, quando elas compram equipamentos com inteligência artificial. Quais são os principais riscos? E que não podemos deixar de pensar: o vazamento de dados, os ataques cibernéticos, a manipulação do algoritmo, a contaminação dos dados, o roubo de modelos e o uso inadequado de informações. Então, esses riscos aqui têm que ser compartilhados do fabricante do dispositivo com IA e quem vai utilizar e quem vai abrigar dentro da instituição aquela inteligência artificial. Então, quais são os mecanismos que eu utilizo para que não haja vazamento de dados e tudo mais? Então, quem detém a capacidade de auxiliar a instituição é quem também fabrica aquele equipamento. Quais são os aspectos importantes aí da segurança da informação? A confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a rastreabilidade, a autenticação, o controle de acesso e os logs, todos relativos aí à segurança da informação. Então, ao fabricarmos um equipamento, a gente tem que pensar nisso aqui, como que o meu cliente vai utilizar. E o cliente também tem que ter todas essas condições, né? Então, o que que a instituição precisa fazer quando ela vai adquirir e pensa em adquirir esse dispositivo com IA? Ela tem algumas questões aqui que ela pode fazer. Eu coloquei aqui um questionário que a gente utiliza. O algoritmo foi validado? Validado por especialistas da área do cuidado, tá? Em qual população? Existe publicação científica? Como foi treinado? Existe explicabilidade? Qual é a sensibilidade? Qual é a especificidade? Existe o gerenciamento de risco? Existe plano de atualização? Quem responde pelos erros? Há integração com o prontuário? Existe plano de contingência? Como será feito o treinamento dos usuários? Então, são perguntas básicas em relação à segurança da informação que o cliente que vai utilizar esse dispositivo com inteligência artificial tem que fazer, é, tem que perguntar, tem que conhecer antes de fazer aí uma aquisição. Obviamente, quem está fabricando, quem concebeu esse equipamento e a inteligência artificial tem que saber dessas respostas e pode usar esse roteiro, né, pensando aí de como vai responder essas situações. Então, a IA não termina, a gente aprendeu isso, né? Quando o equipamento é comprado, ou seja, o dispositivo com IA, precisa ser continuamente monitorado. Como é que eu vou monitorar? Através de indicadores clínicos, o monitoramento de eventos adversos, monitoramento de falsos positivos e falsos negativos, monitoramento do desempenho do algoritmo, do tempo de resposta, do feedback dos usuários, monitoramento de incidentes. Qual a diferença entre incidentes, eventos e eventos adversos? O evento adverso é considerado um incidente grave, com dano. O incidente ele não tem danos, assim como os eventos adversos, e o tratamento é diferente. O near miss. O near miss é quando o erro, ou o problema, ou o incidente não atingiu o paciente, mas ele aconteceu. Então, ele aconteceu antes de atingir o paciente, mas ele é muito importante porque ele demonstra um erro no processo e que de uma outra vez pode atingir o paciente. Então, monitoramento também
das atualizações da inteligência artificial e das mudanças de versão. Hoje, a gente já tem algumas atividades que as instituições, né, os hospitais, as instituições de saúde têm usado. Por exemplo, a tecnovigilância. A tecnovigilância já foi instituída há muitos anos pela Anvisa, que é o retorno para a, a Anvisa sobre problemas com materiais e dispositivos. E os hospitais, eles têm um movimento, né, de tecnovigilância, de contato com a indústria e com a Anvisa quando há problema. A questão do pós-mercado, que aí envolve tanto o fabricante quanto a própria instituição, a gestão de riscos, principalmente quando é um novo dispositivo, e aí ele vai, como é que vai monitorar isso? Ele pega um paciente, os pacientes, e determina, olha, para esse dispositivo aqui e essa inteligência artificial, eu vou acompanhar esse paciente por 6 meses. Ah, se é um dispositivo mais complexo, por um ano, a gente vai acompanhar o grupo de pacientes com tais pontos para eu saber se houve aí algum incidente ou algum problema que eu tenha que monitorar. E a aprendizagem organizacional, ou seja, qual IA que está sendo, qual dispositivo com IA que está sendo muito bom, a experiência boa com o fabricante, com o dispositivo, os profissionais estão conseguindo atuar muito bem com essa inteligência artificial, e essa aprendizagem organizacional retoma também para a indústria com boas informações. E eu trago para vocês aqui uma questão bem interessante. A, a JCI, que é a Joint Commission International, que é a acreditadora de sistemas de saúde com mais tempo no mundo, né, que é desde 1951, e ela traz padrões de excelência. Ela traz aqui, eu trouxe para vocês um padrão do manual hospitalar que exige a conformidade dos hospitais que são acreditados por esse processo, ah, as questões aí ligadas ao uso de inteligência artificial. Então, quando os avaliadores vão lá no hospital que tem essa acreditação, eles vão cobrar essas questões aqui daquele hospital. E ele, por si só, vai cobrar dos fabricantes, né? Então, aqui é o padrão do capítulo HCT, que fala sobre o uso de tecnologia, padrão número 0103. O elemento 1 diz o seguinte: o hospital identifica indivíduos qualificados para selecionar as ferramentas de inteligência artificial relevantes para suas respectivas áreas de especialização. Por exemplo, farmácia, tratamento de feridas, cirurgia, etc. Então, o hospital tem que demonstrar que ele tem indivíduo qualificado para selecionar as ferramentas de IA que vão ser utilizadas ali no cuidado ao paciente, tá? Ou na cirurgia, na farmácia, etc. A gente na farmácia tem hoje uma inteligência artificial que foi idealizada por uma profissional, uma farmacêutica brasileira, que hoje já identifica as interações medicamentosas ao analisar ali a prescrição e a clínica do paciente, né? O tratamento de feridas tem equipamentos, materiais também que são aí identificados. E cirurgias a gente nem fala, né? Todos equipamentos. O padrão 2, né, o elemento de mensuração número 2, diz o seguinte: o hospital estabelece diretrizes e processos escritos para supervisão da eficácia da inteligência artificial e ferramentas utilizadas pelo hospital. Isso inclui o seguinte: processos de aprovação e implementação. Eu falei lá atrás, né, tudo que precisa fazer para poder ter a implementação e a compra de um dispositivo com IA.
envolvimento do profissional humano na tomada de decisão final do atendimento ao paciente. Então, não deixar somente por conta da inteligência artificial. Segurança e privacidade dos dados do paciente, identificação de discrepâncias do sistema. Então, o hospital tem que ter essa capacidade. Análise de provedores e fontes de terceiros relevantes. Então, ele vai ver o fabricante, né? As atualizações de software e tecnologia conforme considerado apropriado e considerações éticas também. E o terceiro ponto a ser estudado, né, e tem que ser validado, o hospital rastreia o uso e as tendências continuamente e relata os resultados às partes relevantes, por exemplo, principais interessadas, né, partes interessadas, que são os stakeholders, a equipe de liderança e fontes de terceiros. Então, esse padrão aqui, se a gente souber é, dentro da área, né, de segurança do paciente, dentro da instituição e do fabricante, a gente já tem um bom caminho aí a andar. Esse padrão, ele traz algumas, a JCI divide o manual numa parte que tem o padrão, o propósito, ou seja, como é que eu vou destrinchar tudo isso aqui que tem que ser feito? E eles trazem aqui quais são os tipos comumente utilizados de inteligência artificial. Gatilhos de sepsis, ou seja, os trigger tools, as ferramentas que, a partir da clínica e dos parâmetros do paciente, dizem que se ele está com sepsis ou não. Eu já falei isso anteriormente. O tratamento de feridas, reconciliação de medicamentos, dosagem de medicamentos, seleção de código de diagnóstico, auxiliar em procedimentos de resposta rápida, criação de diretrizes de tratamento para condições urgentes e interpretação de exames e resultados de laboratório. Tá? Então, essas são as exigências que o hospital, quer dizer, modelos de questões de inteligência artificial que a instituição utiliza e que tem, são as mais comuns aí de serem utilizadas. Quais são os fatores a serem considerados ao avaliar a tecnologia e os algoritmos de IA pela Joint Commission? É significativo ou útil para o cenário? Às vezes eu estou com uma instituição, num local, num cenário, onde eu não tenho profissionais adequados para utilizar inteligência artificial, né? Ou dentro do próprio hospital, nesse setor ou nesse ou no outro. O cenário é bom para isso, né? Está fornecendo dados atualizados? Ele atende às expectativas do fluxo de trabalho clínico? Qual é o impacto na tomada de decisão clínica? Qual é o nível de confiança dos dados de saída? E qual é a probabilidade de introdução de viés? Isso tudo, gente, quem vai responder é o fabricante, né? Vocês é que vão, junto com o hospital, conseguir compreender esse impacto. E continua, tem que ser monitorado. Então, aqui está dizendo o seguinte: isso é ainda parte do padrão. O monitoramento do uso eficaz da tecnologia de IA para a tomada de decisões clínicas inclui o seguinte: revisão de logs de uso, incluindo usos comuns, áreas de melhoria e satisfação do usuário. Identificar discrepâncias em diagnósticos, recomendações de tratamento ou medicamentos. Analisando o feedback dos provedores, né? Ou seja, dos fabricantes, avaliação dos resultados dos pacientes e executando atualizações na ferramenta ou no sistema. Então, aqui a gente tem um exemplo nesses 3 slides do que uma acreditação hoje atualizada com padrões de excelência já está exigindo das instituições hospitalares que utilizam dispositivos com inteligência artificial ou até a inteligência artificial no próprio prontuário, como eu tenho visto em alguns casos e a gente tem estudado. Bom, então,
A gente quer dizer que a governança de inteligência artificial que une o consumidor final, que seria ali, o consumidor final seria o próprio paciente, mas a instituição que utiliza e quem fabrica precisa aí de pensar na qualidade, na segurança, na questão da cibersegurança, ou seja, como é que eu não tenho aí invasões, na LGPD, porque é o tratamento dos dados e onde eles ficam coletados e por onde pode vazar, a questão ética no uso de inteligência artificial, regulação e monitoramento contínuo. Então, a gente sabe que durante o uso de inteligência artificial, eu aumento o meu espectro de governança dentro aí nessa relação entre a fabricação, a aquisição, uso, né, e os resultados, certo? E para a gente ir concluindo, a gente vê o seguinte, que os 7 pilares da governança da inteligência artificial aí ligada a dispositivos médicos são os seguintes: segurança do paciente, então, com monitoramento de riscos clínicos e eventos adversos, a gestão de riscos, então, identificar, avaliar e controlar riscos ao longo do ciclo de vida desse dispositivo, a governança de dados, então, garantir qualidade, integridade, privacidade e conformidade com a LGPD, a validação clínica, então, que seria assegurar o desempenho em diferentes populações e contextos de uso. A cibersegurança, então, proteger dispositivos, algoritmos e dados contra ameaças digitais. O monitoramento pós-mercado, que seria, então, acompanhar continuamente o desempenho, incidentes e atualizações. E, sobretudo, numa instituição de saúde, capacitação e cultura organizacional, né? Que seria preparar profissionais para utilizar a inteligência artificial de forma crítica, ética e responsável. E aí eu quero dizer o seguinte para concluir: a inteligência artificial não substitui o julgamento clínico. Ela amplia a capacidade humana de cuidar quando inserida em um sistema de governança robusto. Esse sistema de governança robusto inclui o fabricante, o a instituição que vai utilizar e os profissionais que estão utilizando, né? A verdadeira inovação não está apenas em algoritmos mais inteligentes, mas em organizações capazes de utilizá-los com responsabilidade, transparência e foco permanente na segurança do paciente. Eu agradeço aqui a vocês, ao convite, lógico, da Bimo e a vocês que estão aí. E agora eu passo para o Bósio para a gente ver a questão de alguma pergunta que eu não sei se houve no site. Professora Liliana, parabéns. Muito boa apresentação, muito clara a apresentação. Temos sim perguntas, não vai sair ilesa, não. E a primeira, tenho a honra de estar aqui, serei eu a fazer. Então, é, imaginando o seguinte, a gente vem de um conceito de produção aonde o software embarcado ele já fazia parte do sistema dos equipamentos. Só que agora a ideia com a IA, ele pode também tomar algumas decisões. Então, dizer, por onde começar? E como é que fica essa relação das empresas com os hospitais nesse novo cenário? Bom, o que eu tenho visto é tem partido mais dos hospitais do que das empresas, dos fabricantes, esse contato para validar clinicamente essas informações que são fornecidas pela inteligência artificial. Então, na minha atividade aí, eu visito as instituições e quando a gente vai conversar, os profissionais têm muitas dúvidas em relação ao
à segurança da informação, ao tratamento dos dados, aos algoritmos. E aí a gente fala, mas ó, você tem que falar com quem está fabricando, quem está disponibilizando isso para vocês. E às vezes esse dispositivo ele vem de outro país. Então o contato tem que ser entre ou o fabricante ou o representante que seja, como é que se diz, instruído para os dois casarem essas informações. Então, eu vou no seu hospital e vou te dizer, olha, para garantir a segurança da informação, você precisa de um canal único para esse equipamento. Esse equipamento, se for falar com o prontuário, ele precisa da seguinte segurança. É, vocês precisam de monitorar os casos que saíram fora de controle para ver se foi uma interpretação equivocada da inteligência artificial ou se foi a interpretação da equipe que não. Então, esse começa esse caminho, né? Já há algum tempo, a ressonância magnética, a tomografia tem utilizado inteligência artificial, e isso só começou a ser percebido de que haviam riscos que deviam ser monitorados a partir de eventos adversos que foram mostrados ao longo do tempo. Por exemplo, sobreposição de imagem de um outro paciente, e assim por diante. Coisas que não foram. Eu acho que tem que unir mais essa questão do pós-venda, né? Do pré e pós-venda. Não tenha dúvida. Professora, e assim, a gente ouve que eventualmente as novas tecnologias encarecem a produção, né? E o Giuseppe, ele traz aqui uma pergunta específica, quer dizer, ele pergunta se o que tem sido feito, ou se há possibilidade com o IA de reduzir o custo, em especial aqui ele pergunta de radiofármacos. E se acredita que essas tecnologias podem contribuir para a redução de custo? Eu não tenho dúvida que vai ter redução de custo, né? Em relação ao radiofármaco, isso não é, eu tenho poucos hospitais que trabalham com radiofármacos, mas o que eu tenho visto é que se os trabalhos no uso de radiofármacos, ou seja, na dosagem correta, no tratamento correto, nos estoques corretos, mais estudados, isso com certeza vai ter uma diminuição aí nesse mercado. Muito bem. E a senhora tem acompanhado, pergunta do Ricardo, se a Anvisa já tem uma legislação para IA, se ela já se debruçou sobre isso? Olha, a Anvisa está estudando isso. Nós estivemos numa reunião com os profissionais da Anvisa antes de fazer aqui essa jornada. Eles estão conosco, né? E eles, sim, estão já estudando isso, tá? Inclusive, sexta-feira, a gente tem uma reunião em Brasília, que vai ser junto com o Comitê de Segurança do Paciente, a Anvisa para discutir a questão da inteligência artificial. Muito bem. Ou seja, então ela trata o dispositivo com IA da mesma forma que ela trata hoje, segurança e eficácia. Sim, No entanto, a empresa vai ter que oferecer essa validação. vai. E aí, o que a gente compreendeu, e que eu falei muito aqui, foi muito repetitiva, é na questão da junção entre a empresa, né, o provedor e as instituições de saúde que vão utilizar. Eu acho que agora a gente vai ter que ter um afinamento muito maior. E a Anvisa, ela tem essa preocupação, porque, obviamente, o foco maior dela é sempre na segurança do paciente. Esse movimento da tecnovigilância e da regulamentação é todo com foco na segurança do paciente. E aí o provedor também não vai poder deixar de escapar nesse sentido. No passado, professora, a Anvisa já usou, talvez não no passado com o mesmo nome, mas agora vem à moda o sandbox regulatório, né? Sim. A senhora acredita que a regulamentação da IA possa passar por uma experiência dessa, utilizando
uma experiência dentro do sandbox regulatório? Eu não ouvi nada sobre isso, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque a ideia é de ir acompanhando isso, e eu Isso. acredito que isso não seja só uma preocupação da Anvisa, seja uma preocupação do mundo, né? De todos, de todos. Isso tem sido uma preocupação muito grande entre as grandes instituições aqui no Brasil, e ah, eu creio que o monitoramento agora, o que eu estou falando sobre a Anvisa, que eu admiro muito, mas nem sempre eles têm pernas para isso, né? E então, eles estão dividindo com as secretarias de Estado e secretarias de município, sabe? Esse monitoramento e tudo mais. E eu creio que se a gente juntar forças aí, a indústria, né, com a Anvisa e o utilizador, né, as instituições de saúde, a gente conseguia fazer um monitoramento melhor. Eu acho que isso é muito bom para também quem produz. Por quê? Porque ele pode mostrar a garantia e a qualidade dos dispositivos que ele fabrica, né? Então, eu acho que fica, assim, que é superior a outros, por exemplo, que os riscos são menores. Então, eu acho que essa junção é importante. Não, perfeitamente. A gente até, a BIM, inclusive, já tem algumas conversas em andamento, né? Porque, enfim, uma nova tecnologia que permite uma qualidade de atendimento que a gente hoje não tem, uma qualidade, uma rapidez, em especial no diagnóstico, né? Sim, sim. E eu creio, inclusive, que as regiões mais desfavorecidas que a gente tem hoje no país possam ser muito beneficiadas com os dispositivos com inteligência artificial. Então, eu tive a oportunidade de estar no interior da Bahia, na UTI de um hospital que eu fui visitar, e no momento, o médico que estava comigo, que era de Brasília, que teve que atuar junto lá ao médico ali num caso difícil. Se ele tivesse um dispositivo com inteligência artificial ou até telesaúde, que ele pudesse conversar com outra instituição, seria mais fácil. Então, eu ter um dispositivo que prediz, que auxilia no diagnóstico e tudo mais, vai favorecer locais com menos recursos de profissionais. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui da Silvia. Além dela parabenizar a sua apresentação, ela pergunta se a senhora conhece algum dispositivo médico que utiliza a IA, em especial na odontologia. Odontologia, Silvia, não, a não ser prontuário eletrônico. Dispositivo, não. Porque eu tenho visto mais os dispositivos em odontologia, que são uso de laser, mas não vi. Me desculpa, mas a gente pode pesquisar. Bom, muito bem. Professora, estamos chegando aqui ao fim da nossa webinar maravilhosa. Senhora brilhante como sempre, né? Então eu vou passar a palavra aí para você fazer as suas considerações finais aí aos nossos ouvintes, né? Que eu tenho certeza que estão maravilhados tanto quanto eu estou aqui e eu diferente porque eu posso falar com a senhora, né? Eles só podem escrever. Muito obrigada. Olha, eu creio que esse é um assunto muito importante. Então, utilizar a inteligência artificial, como vocês aprenderam nos outros webinars e tudo, mas o foco sempre tem que ser a segurança de quem recebe o cuidado a partir daquela ferramenta, daquele dispositivo. Então, pensem sempre em produzir algo que vocês consigam. eh, Depois monitorar todo o ciclo. Não que vocês vão fazer isso, mas que vocês, junto com os prestadores de serviços, consigam monitorar. E que vocês tenham um canal de feedback para poder utilizar essas informações em melhorias contínuas aí do uso da inteligência artificial. Muito obrigada. Obrigado, professora. Só não acabou ainda não. Eu quero convidar agora a Priscila, que foi quem nos ajudou com toda a organização desse evento,
E a Priscila, ela trabalha numa área dentro da BIMO, né, que é o Instituto nosso de Inovação, com cursos de capacitação. Então, Priscila, boa tarde. Fala um pouquinho para a gente sobre esses cursos. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a Liliana por esse conteúdo riquíssimo. Bósio, muito obrigada. Conforme o Bósio falou no começo do evento, esse webinar ele foi gravado e ele vai ser disponibilizado no YouTube da Bimo, como os dois primeiros encontros que a gente já teve. Então, muito obrigada a participação de todos. Eu sou do setor de cursos aqui da Bimo, o IBIPS, e eu deixei o meu QR Code com o meu WhatsApp e a agenda de cursos. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Será um prazer recebê-los nos nossos cursos. Coloquei aqui na tela os próximos temas que vamos ter. Nesse segundo semestre vão acontecer mais de 34 temas inéditos, então é uma grade cheia de conteúdo na área regulatória, de exportação, de inovação. A Liliana é nossa instrutora de sustentabilidade no curso de ESG, então eu fico à disposição para qualquer dúvida. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Bósio. Obrigado, Priscila. E para encerrar, gente, dizer também que a gente tem lá o CB26, um projeto de internalização de normas. Hoje, o Brasil, ele participa da criação das normas, normas internacionais como ISO, IEC e outras normas utilizadas na área de dispositivos médicos, e essas normas, elas são imediatamente internalizadas e disponibilizadas a todo o fabricante, enfim, usuário da saúde, prestador de serviço que utilize essas normas. Então, venham conhecer a gente e, pessoal, muito obrigado. Tivemos aí uma participação excelente e espero vê-los e vê-las todos nas nossas próximas programações. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.